Eu te faço andar agora. Só me dá um resto desse arroz. Foi isso que eu ouvi do nada, ali no ponto de ônibus de Vila Seridó, em Joinville, numa manhã tão cinza que parecia que o céu tinha esquecido de acordar. Quando a frase saiu da boca do seu Dimas, aquele catador de recicláveis, com a roupa toda rasgada e um saquinho de arroz frio na mão, eu senti meu peito travar. E antes que eu pudesse respirar de novo, Mauro Ribeiro, o cadeirante, soltou uma gargalhada tão alta que ecoou pelas paredes rabiscadas da parada. Uma risada cheia de deboche, do tipo que tenta esmagar alguém só com o som. Eu estava ali, parado, olhando para aquilo acontecer a poucos passos de mim, e parecia que o chão inteiro tinha ficado menor. Pessoas passavam apressadas, desviando deles como se fossem parte da sujeira da rua, fingindo que nada estava acontecendo. Um contraste tão grande que chegava a doer. De um lado, Mauro, com sua cadeira moderna, cheia de ajustes elétricos, roupa cheirosa, fone caro no pescoço. Do outro, seu Dimas, com seu carrinho barulhento, chinelos gastos, mãos trêmulas segurando aquele restinho de comida como se fosse um tesouro, e eu no meio, vendo aquilo nascer na minha frente, sem conseguir entender por que eu não conseguia simplesmente virar as costas e ir embora. Quando Mauro terminou de rir, ele olhou para ele com um sorriso torto, daqueles que carregam mais veneno que palavras. E eu vi, eu juro que vi, um pedaço da alma do seu Dimas balançar, mas não cair. Ele não se ofendeu, não se encolheu, não desviou o olhar. Ele só ficou ali, firme, com uma calma tão estranha que parecia não caber num corpo tão magro e tão cansado. E naquele instante, mesmo antes de qualquer milagre acontecer, eu senti que alguma coisa estava diferente no ar. Como se o silêncio que veio depois estivesse segurando a respiração junto comigo. Eu não sabia, naquele exato segundo, que aquele gesto simples, quase bobo, quase impossível, ia atravessar tudo dentro de mim também. Não sabia que eu estava prestes a ver um corpo reagir antes da mente acreditar. Não sabia que meus próprios olhos iam precisar de tempo para aceitar o que viram. Só sabia que algo estava se movendo ali, do jeito mais discreto e mais poderoso que existe, por dentro. E enquanto o vento frio começava a bater nas placas de metal da parada, eu me peguei pensando: como é que eu vim parar justamente aqui? Justamente agora, bem no meio da cena que ia virar minha vida inteira pelo avesso? Porque antes de qualquer pessoa acreditar, antes de qualquer perna tremer, antes de qualquer respiração engasgar no ar, eu já sentia o impossível chegando, devagar, como quem toca a porta com cuidado para não assustar ninguém. E foi assim, exatamente assim, que tudo começou. O riso de um, a fé silenciosa do outro. E eu, bem ali, prestes a ver o mundo mudar na minha frente. E foi então que o silêncio voltou a pesar, mas dessa vez ele tinha outro gosto. Como se o ar estivesse mais grosso, mais atento, mais vivo. Eu senti meu corpo inteiro ficar rígido, e nem sei dizer se foi medo, raiva, vergonha ou tudo misturado. Porque quando o riso do Mauro finalmente morreu, o seu Dimas virou o rosto devagar e olhou direto para mim. Não para provocar, não para pedir ajuda, mas como quem enxerga algo que eu mesmo não queria admitir que carregava. E aquilo me irritou. Eu não disse nada, mas por dentro eu fervia. Por que ele está olhando para mim desse jeito? Pensei. O que é que ele acha que sabe sobre mim? Eu não pedi para estar aqui, não pedi para ver nada disso. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Tinha alguma coisa ali nos olhos dele que me puxava como um ímã silencioso, e isso me deixava ainda mais confuso. Era como se ele soubesse exatamente o pedaço quebrado que eu passava a vida escondendo. Aí ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Deu um passo para frente com aquele andar arrastado e estendeu o saquinho de arroz para mim, como se estivesse me oferecendo também. Não falou nada, só me ofereceu, e aquilo me atingiu como um tapa invisível. Eu me senti pequeno, exposto, desmontado. Eu, que achava que estava ali só assistindo, percebi que de alguma forma eu já fazia parte da cena.
Eu só pedi um restinho, ele murmurou, sem levantar a voz, mas cada palavra pesando como metal quente. Ninguém perde dividindo. Aquilo me desmontou, porque não era sobre comida. Não era sobre arroz frio, era sobre tudo o que eu passei anos evitando olhar em mim. E eu senti uma raiva absurda naquele momento. Não dele, mas de mim, porque eu sabia lá no fundo que aquela simplicidade dele confrontava tudo o que eu tentava esconder atrás do meu orgulho. Mauro, ainda na cadeira, cruzou os braços e soltou um resmungo debochado, tentando recuperar o controle da cena. Mas enquanto ele ria sem graça, eu percebi que havia algo diferente acontecendo. Um arrepio correu pelas minhas costas, porque o ar ao redor do seu Dimas parecia vibrar, quase como se a rua inteira estivesse prendendo o fôlego junto comigo. E eu pensei, isso não pode ser real. Mas era. E eu senti, como um puxão por dentro, como se o mundo estivesse se inclinando para um lado que eu não entendia. Eu tentei recuar, eu juro que tentei, mas meus pés não obedeceram, e pela primeira vez em muito tempo eu me vi completamente vulnerável diante de alguém que não tinha nada, e ao mesmo tempo parecia ter tudo. Talvez você já tenha vivido algo assim, uma situação tão absurda, tão fora da lógica, que te força a olhar para você mesmo antes de olhar para a cena. Se tiver passado, me conta depois nos comentários, porque eu nunca imaginei que um simples gesto pudesse virar meu coração desse jeito. E sinceramente, se você quiser continuar comigo até o fim dessa história, se inscreve aí, porque o que vem depois é exatamente o que mudou minha vida inteira. Porque foi ali, bem naquele instante em que o vento levantou o saco de arroz, que tudo começou a girar para um lado que ninguém, nem mesmo eu, esperava. E o que estava prestes a acontecer com o Mauro? Bom, até hoje ainda me falta fôlego para lembrar. Até hoje ainda me falta fôlego para lembrar. E é aqui que eu preciso voltar um pouco com você, porque para entender o que aconteceu com o Mauro, naquele ponto de ônibus, você precisa entender primeiro quem era essa pessoa aqui que estava em pé, vendo tudo, com o coração todo torto por dentro. Meu nome é Rafael Monteiro. Eu nasci em Blumenau, num bairro simples chamado Fortaleza, numa casa que parecia estar sempre um tijolo atrás do resto do mundo. Meu pai, Antônio Monteiro, era servente de pedreiro. Minha mãe, Dona Lúcia, costurava para fora. Eu cresci ouvindo duas coisas o tempo todo: o barulho do liquidificador batendo massa de bolo barato para vender e o som seco da colher batendo no fundo da panela vazia quando o feijão não dava para todo mundo. Quando eu era criança, meu mundo era um corredor estreito com piso rachado, um quintalzinho com terra batida e uma bola de plástico furada que eu insistia em consertar com fita isolante. Eu sonhava alto, viu? Sonhava em ser alguém importante, alguém que pudesse entrar em qualquer lugar sem ser parado na porta, alguém que não tivesse que ficar contando centavos no caixa do mercado. Só que, desde cedo, a vida tratou de me ensinar o contrário. Que pobre, quando sonha demais, acaba acordando com vergonha. Lembro da primeira vez que senti esse tipo de vergonha. Eu tinha uns 8 anos. A professora pediu para cada aluno levar um caderno novo para começar o ano. Eu cheguei com um caderno que tinha sobras de folhas de outros anos, todo remendado, capa torta, espiral meio aberto. Quando eu sentei, 2 meninos riram e um deles comentou alto: "Olha lá o caderno do Rafael, parece lixo reciclado." Todo mundo riu. Eu sorri também, fingindo que não ligava, mas aquela frase ficou grudada em mim como chiclete velho embaixo de mesa. Naquele dia, pela primeira vez, eu pensei, se eu fosse rico, não iam rir assim. Com o tempo, a escola virou mais um lugar para sobreviver do que para aprender. Eu era bom em matemática, gostava de fazer conta de cabeça, mas as vozes ao redor sempre eram mais altas que meus números. "Isso aí não dá comida", eu ouvia.
Quando completei uns 13 anos, comecei a ajudar meu pai nas obras. Sentia o cheiro forte do cimento, o calor grudado na pele e aquela sensação de que o mundo inteiro estava sendo construído e eu sempre do lado de fora do projeto. Eu acordava cedo, antes do sol pintar o céu direito, pegava o ônibus lotado, descia longe da obra e andava com o tênis furado, prestando atenção nos carros que passavam. Eu sempre reparava nos carros, nos vidros fechados, no ar-condicionado ligado, nas pessoas lá dentro que pareciam viver em outro planeta. E sem perceber, algo começou a endurecer aqui dentro. Eu comecei a acreditar que existiam dois tipos de gente: os que mandam e os que obedecem, os que humilham e os que abaixam a cabeça. Uma vez, numa dessas obras, eu vi meu pai ser tratado como se fosse uma peça velha de ferramenta. O engenheiro, com a camisa cheirosa e relógio caro, gritou na frente de todo mundo porque uma parede tinha ficado alguns centímetros fora do alinhamento. Meu pai tentou explicar, dizer que o projeto tinha vindo errado, mas o homem cortou ele no meio da frase, chamou de incompetente, mandou refazer tudo. Naquele fim de tarde, eu vi meu pai sentado no canto, com a marmita ainda fechada, comendo frio, o olhar perdido. Ali nasceu uma raiva em mim que eu nem sabia dar nome. Os anos foram passando e eu fui virando uma mistura estranha de trabalhador honesto com coração desconfiado. Virei ajudante de tudo, de depósito, de mercado, de oficina. Trabalhava muito, ganhava pouco e ia acumulando pequenas decepções como quem guarda moedas furadas. Toda vez que alguém me passava para trás, toda vez que um chefe gritava, toda vez que eu era tratado como invisível, eu repetia para mim mesmo: é assim mesmo, os fracos sempre ficam para trás. Eu também sonhei em ter família, em ser bom pai, em dar uma vida melhor que a minha. Cheguei a namorar sério, a fazer planos, a olhar vitrines de móveis e imaginar meu nome no carnê. Mas a vida tem um jeito cruel de empurrar a gente para a beira. Um dia, depois de mais uma demissão em silêncio, sentei num banco de praça com a cabeça pesada e ouvi da pessoa que eu amava: Rafael, eu não aguento mais viver contando moeda. Eu quero mais. Ela foi embora e com ela foi uma parte do pouco futuro que eu ainda acreditava. Foi nessa mistura de perda, cansaço e descrença que eu comecei a enxergar o mundo como um campo de guerra silencioso, onde cada um cuida do próprio ferimento e tenta esconder o sangue. Eu continuei trabalhando, puxando peso, pegando o ônibus lotado, comendo correndo no intervalo, mas por dentro eu fui ficando duro. Comecei a me proteger com uma espécie de armadura invisível. Não confia em ninguém, não espera nada de ninguém, não acredita em história bonitinha. Quando decidi ir para Joinville, foi quase uma fuga. Blumenau tinha virado um álbum de lembranças doloridas, a casa da minha mãe ficando cada vez mais vazia, a morte do meu pai por causa de um problema no coração que ele nunca teve dinheiro para cuidar direito, as ruas que pareciam repetir o mesmo dia infinito. Fui para Joinville trabalhar num galpão de logística, carregando caixa, conferindo mercadoria, rotina pesada, mas previsível. Eu sabia a hora que entrava, a hora que saía e a hora que deitava com o corpo mole e a cabeça cheia. Só que, junto com essa rotina, veio também uma coisa perigosa: a amargura silenciosa. Eu olhava pra gente como o Mauro, com cadeira cara, roupa boa, celular de última geração e pensava: esses nunca vão saber o que é engolir humilhação. E olhava pra gente como o seu Dimas e via o espelho do que eu mais tinha medo de me tornar. Alguém tão invisível que só o cheiro da miséria avisava que estava ali. No fundo, se você me encontrasse um dia antes daquela manhã no ponto de ônibus, você ia ver um cara comum. Camiseta simples, calça surrada, mochila nas costas, indo trabalhar como qualquer outro. Mas dentro de mim existia uma coleção de feridas abertas. O menino que riram do caderno remendado, o filho que viu o pai ser humilhado, o homem que perdeu o amor por falta de dinheiro, o trabalhador que começou a acreditar que tudo é injusto e pronto.
Eu tinha quase desistido de acreditar em qualquer coisa que tivesse a palavra mudança no meio. Quando alguém falava de milagre, eu torcia o nariz. Quando alguém contava uma história de transformação, eu pensava, isso aí é coisa de vídeo motivacional, não de vida real. Eu era esse cara, o que anda, fala, ri às vezes, mas por dentro vive de braços cruzados, desconfiando de tudo. E foi justamente por ser esse cara cheio de dúvidas, cheio de marcas, que aquele dia em Vila Seridó me pegou tão em cheio. Porque quando eu ouvi a frase do seu Dimas, quando vi o riso do Mauro, quando senti o ar mudar, tudo que eu tinha guardado aqui dentro começou a tremer. E antes mesmo de as pernas do Mauro reagirem, quem começou a se mexer por dentro fui eu. E antes mesmo de as pernas do Mauro reagirem, quem começou a se mexer por dentro fui eu. Mas isso não aconteceu do nada. Teve um tempo longo em que eu só fui afundando dia após dia, fingindo que estava tudo bem, enquanto por dentro eu ia ficando oco. Lembro de uma fase em que morar em Joinville parecia mais castigo do que recomeço. Eu trabalhava num galpão de logística no bairro Bom Retiro, na rua Dona Francisca. O lugar cheirava a poeira de papelão, óleo de empilhadeira e café requentado. Meu turno começava às 6 da manhã, mas eu acordava às 4. Pegava o ônibus interbairros lotado, em pé, espremido entre gente que parecia tão cansada quanto eu. Ninguém se olhava no olho, cada um guardando seu próprio peso. No galpão, o chefe era o senhor Kleber Amaral, um homem de camisa social clara, barriga grande, voz grossa e zero paciência. Ele andava com uma prancheta na mão como se fosse um martelo. Um dia, no meio da correria, uma caixa de eletrônicos desapareceu. Não sumiu sozinha, claro, mas alguém tinha que levar a culpa. E adivinha quem ele escolheu? O cara com cara de pobre, passado de ajudante, sem estudo, sem quem o defendesse. Ele me chamou na frente de todo mundo, perto da Doca 3, no eco do barulho dos caminhões. "Rafael, você acha que isso aqui é feira para sair levando o que quer?" Ele disse, com aquele tom que não precisava de palavrão para humilhar. Meus colegas ficaram em volta, fingindo continuar o trabalho, mas eu sentia os olhos deles ardendo nas minhas costas. Eu tentei explicar, disse que não tinha encostado na caixa, que podia olhar câmera, o que quisesse. Ele não quis. Falou que câmera é caro, funcionário tem de monte. No fim do dia recebi o aviso. Vamos encerrar por aqui. Melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo quem eu não sei. Saí do galpão com a sensação de que eu cheirava a suspeito. O vento daquele fim de tarde na BR-101 parecia empurrar mais ainda minha cabeça para o chão. Eu andei até o ponto mais próximo, na Avenida Santos Dumont, a mochila mais leve que minha alma. Enquanto esperava o ônibus, ouvi 2 colegas cochichando atrás de mim. Nem fizeram questão de baixar muito a voz. Eu já desconfiava dele, cara de quem precisa de mais. Ali eu aprendi uma coisa dura. Quando você perde o benefício da dúvida, perde quase tudo. Os meses seguintes foram um arrasto. Currículo impresso numa folha amassada, entregue em lojas do Shopping Mueller, em mercados, em oficinas da rua Albano Schmidt. A gente liga, diziam, e o telefone nunca tocava. Eu voltava para casa com os pés queimando, o estômago vazio e aquela sensação de que eu era invisível demais para ser escolhido e visível demais para ser respeitado. Teve um dia que marcou. Eu entrei numa loja de móveis na rua João Colim só para perguntar se estavam contratando. Antes mesmo de abrir a boca direito, uma vendedora chamada Patrícia me mediu de cima a baixo com um olhar rápido, desses que avaliam e descartam em 1 segundo. Para entrega, tem que deixar currículo com o gerente. Mas tem que ter experiência em vendas, tá? Ela falou, como se estivesse me avisando que eu nem precisava tentar. Eu agradeci mesmo assim, mas quando virei de costas, ouvi rirem baixo. Era um riso curto, mas pesado. Um riso que não precisa de palavras para dizer você não serve. Enquanto isso, em Blumenau, minha mãe ia adoecendo devagar. Pressão alta, diabetes, cansaço acumulado de uma vida inteira costurando em cadeira dura.
Eu ligava para ela da sala apertada onde alugava um quarto no bairro Aventureiro. A ligação caía às vezes, a internet falhava, o barulho dos vizinhos vazava pelas paredes finas. Ela dizia sempre a mesma frase: "Vai ficar tudo bem, meu filho, Deus vê tudo." Eu não respondia nada. Só ficava em silêncio, segurando o celular no rosto e a raiva no peito. Eu pensava, se Deus vê tudo, por que parece que não faz nada? Quando ela piorou de vez, eu fui correndo para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Lembro do cheiro de desinfetante, das paredes frias, do corredor cheio de gente esperando notícia. Eu cheguei atrasado para a visita porque o ônibus quebrou na BR. Quando entrei no quarto, ela já estava dormindo, cansada, fina na cama. Eu peguei a mão dela, senti a pele gelada, a respiração curta, e a única coisa que consegui pensar foi: eu devia ter conseguido mais. Eu devia ter sido mais. Naquela noite, ela foi embora, e eu fiquei com um monte de devia engasgado na garganta. Depois da morte dela, eu voltei para Joinville mais pesado do que quando tinha ido para lá pela primeira vez. Tudo me irritava. O barulho das crianças na rua, o cheiro de comida vindo da casa do vizinho enquanto eu esquentava arroz de 2 dias. A risada alta de gente saindo de carro caro, perfume caro, conversa leve. Eu andava pelas ruas como quem anda num campo minado. Qualquer palavra podia explodir uma lembrança. Comecei a fazer bicos descarregando o caminhão na região da Rua Fátima, ajudando em mudança, carregando guarda-roupa que não era meu, sofá que não era meu, geladeira cheia que não era minha. O corpo doía tanto à noite que eu dormia sem posição, acordando com cãibra nas pernas e um vazio enorme no peito. Cada porta que eu batia atrás de trabalho formal parecia se fechar mais rápido que a anterior. Teve um dia, num desses bicos, que o dono da casa, um senhor chamado Eduardo Pacheco, me viu sentado no meio-fio, suado, respirando pesado depois de subir 3 andares com um armário nas costas. Ele abriu o portão automático, olhou para mim e disse, sem maldade, mas com uma sinceridade que cortou: "Se tivesse estudado, não estava aí puxando peso, né?" Eu não respondi. Não tinha resposta. Só senti aquela frase entrando como faca, cortando tudo o que eu já sabia de mim, mas tentava fingir que não era verdade. De tanto ouvir esse tipo de coisa, comecei a acreditar que eu tinha nascido para o lado errado da história, que meu lugar era sempre na parte de baixo da cena, segurando o peso enquanto os outros assistiam. Comecei a me acostumar com a ideia de que eu era substituível, descartável. Que se eu sumisse, o mundo seguiria igual, talvez até mais leve. Eu andava na rua e não reparava mais em rosto nenhum. As pessoas viraram vultos. Eu ia no mercado do bairro, o superpérico, comprava o mínimo: arroz, óleo, um pacote pequeno de café, às vezes um ovo quebrado mais barato. A caixa passava os itens sem olhar na minha cara. Eu pagava, saía e tinha a sensação de que, se eu voltasse no dia seguinte com outra roupa, ninguém saberia que era o mesmo cara. Foi nessa fase que eu fechei meu coração de vez. Parei de acreditar em história bonita. Se alguém vinha com papo de esperança, eu mudava de assunto. Se alguém contava um milagre, eu pensava, ou tá exagerando ou tá mentindo. Eu andava rezando por fora e duvidando por dentro. Falava de fé para não preocupar os outros, mas, na verdade, eu só queria sobreviver ao próximo mês, ao próximo aluguel, à próxima humilhação. Eu fui ficando bom em fingir. Fingir que não me importava. Fingir que não doía. Fingir que ver alguém sendo maltratado era só mais um dia normal. E assim o buraco dentro de mim foi ficando cada vez maior. Só que eu empurrava um tapete em cima, fingindo que estava tudo sob controle. Eu me acostumei a viver no automático. Acordar, trabalhar, voltar, deitar, repetir. Até que um dia, no meio desse automático, eu vi um homem puxando um carrinho de recicláveis na rua Santa Catarina, bem cedo, com o céu ainda meio roxo. Roupas rasgadas, sacos cheios, andar lento. Eu virei o rosto. Não quis olhar.
Não queria ver o futuro que eu mais temia. Eu só não fazia ideia de que aquele tipo de homem, aquele que eu evitava encarar, seria justamente o instrumento usado para mexer com tudo o que eu acreditava. Eu achava que conhecia bem a injustiça. Achava que já tinha visto tudo. Pai humilhado, mãe indo embora sem remédio bom, trabalho perdido sem motivo, porta na cara, riso debochado. Eu achava que já tinha aprendido a lição. Não conte com nada além de você mesmo. Eu só não sabia que a vida ainda tinha guardado uma cena no ponto de ônibus de Vila Seridó. Uma frase sobre um resto de arroz. E um milagre que não começou nas pernas de um cadeirante, mas no coração endurecido de um homem chamado Rafael Monteiro. Foi mais ou menos nesse ponto da minha vida, quando eu já tinha largado a esperança num canto qualquer, quando meu peito parecia uma casa velha sem luz, que algo completamente improvável aconteceu. E como quase tudo que realmente muda a gente, começou pequeno, torto, discreto demais para alguém acostumado a esperar o pior. Era uma manhã abafada, na rua Expedicionário Pamplona, no bairro Iririú, em Joinville. O sol ainda não tinha decidido se aparecia ou se escondia atrás das nuvens. E eu caminhava devagar, rumo a mais um bico, carregando caixas para um depósito perto dali. Eu estava no automático, cabeça baixa, pé arrastado, o corpo indo sem eu mandar. Foi quando ouvi o barulho de garrafas batendo dentro de um carrinho de recicláveis, aquele som seco, metálico, que parece ecoar mais fundo quando a rua está silenciosa. Olhei de relance, sem intenção de parar, mas algo me fez desacelerar. Talvez fosse o ritmo lento daquele carrinho, talvez fosse o jeito como ele parecia empurrar o mundo inteiro dentro de um saco, talvez fosse só eu, cansado demais para continuar fingindo que não via. Foi assim que vi, pela primeira vez de verdade, o homem que ninguém olhava, seu Dimas Ferreira. Ele vinha curvado, roupas rasgadas num nível que nem brechó aceitaria doar, chinelo quase sem sola, uma barba que parecia ter dormido ao ar livre por semanas. O cheiro forte chegou antes dele, um misto de suor, rua molhada, restos do que ele recolhia. Um cheiro que faz muita gente desviar o caminho. Eu mesmo já desviaria até poucos dias antes. Mas dessa vez eu fiquei ali, parado, olhando. Ele percebeu. Não levantou o queixo, só os olhos, e havia uma calma estranha ali. Não era resignação. Parecia entendimento, como se ele soubesse quem eu era antes mesmo de eu abrir a boca. Dia difícil, né? Ele disse, com uma voz rouca, mas firme. Não sei descrever o que senti. Me subiu uma mistura de vergonha, irritação e vontade de fugir. Porque aquela frase simples, dita por alguém que carregava o mundo numa carroça enferrujada, atingiu direto o lugar que eu tentava esconder. Eu só respondi um "é", meio seco, meio cortado. Mas ele não se afastou. Parou o carrinho ao meu lado, escorou as mãos no ferro torto e completou. A gente só quebra de verdade quando para de pedir ajuda. Aquilo me desmontou por dentro. Eu senti o sangue subir no rosto, não de raiva dele, mas de mim. Porque eu sabia que fazia anos que eu não pedia nada para ninguém. Nenhum favor, nenhum conselho, nenhum ombro. Eu tinha decidido viver sozinho dentro de mim. E ouvir aquilo de um homem que claramente tinha muito menos que eu, me atingiu como um soco. Eu? Perguntei quase rindo, quase debochando. Ajuda para quê? Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de alguma coisa que eu não entendi na hora. Para continuar, só isso. Quem não pede ajuda acaba parado no mesmo lugar, achando que o mundo virou inimigo. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não queria admitir. Me deu vontade de discutir, de rebater, de dizer que ele não sabia nada da minha vida, das minhas dores, dos meus fracassos. Mas a verdade é que o olhar dele furava minhas defesas. Era como se ele estivesse falando diretamente com aquele menino de 8 anos segurando um caderno remendado. Eu respirei fundo, tentando recuperar o controle da conversa. "Tá falando comigo por quê?" Perguntei, já com um tom mais duro do que pretendia.
porque você parece alguém que está carregando mais peso por dentro do que eu carrego aqui, disse ele, dando um tapinha no carrinho. Eu não soube o que responder. Meu peito pareceu encolher. Eu senti vontade de ir embora, mas minhas pernas travaram. A rua ficou mais silenciosa. Até o barulho do trânsito pareceu diminuir. E aí ele disse a frase que realmente me desmontou. Gente que sofre calado vira pedra, e pedra não abraça ninguém. Eu não sei explicar, mas aquela frase entrou num canto da minha alma que eu nem lembrava mais que existia. Me deu vontade de chorar e de gritar ao mesmo tempo. E pela primeira vez em anos, eu senti uma pontinha de esperança. Talvez esperança não seja a palavra certa. Talvez fosse só a sensação de que eu não estava completamente perdido. Se você estivesse ali, no meu lugar, olhando para aquele homem magro, sujo, carregando restos que ninguém queria, e ele falasse algo tão certeiro, você acreditaria. Até hoje, eu não sei se eu acreditei ou se fui atingido porque já estava quebrado demais para resistir. Mas me conta depois nos comentários. Você teria levado a sério um homem assim, com uma frase dessas? Porque naquele dia eu não levei. Ou pelo menos achei que não. Só que a vida tem dessas. Ela faz a virada começar nos momentos que a gente menos espera. E aquela conversa curta, simples, absurda, foi a primeira rachadura na parede que eu mesmo tinha construído ao redor do meu coração. Depois daquela conversa curta com o seu Dimas, eu segui andando pela rua como quem tenta fugir de uma ideia que insiste em acompanhar. Era estranho demais. Incômodo demais. Eu não queria admitir, nem para mim mesmo, que aquelas frases simples tinham me acertado de um jeito que nenhum sermão, nenhum conselho e nenhum livro tinha conseguido antes. Mas quanto mais eu caminhava, mais parecia que carregava a voz dele dentro do peito, batendo junto com o coração. No dia seguinte encontrei ele de novo. Não porque eu procurei, eu juro que não procurei, mas porque, de algum jeito, nossos caminhos começaram a se cruzar. Ele estava sentado perto do mercado Gulas, ajeitando umas latinhas amassadas para caberem melhor no saco. Quando me viu passando, levantou o rosto e deu um aceno pequeno, quase tímido. Eu pensei em ignorar. Seria mais fácil. Mas minhas pernas desaceleraram sozinhas. "Dormiu?" ele perguntou. "Mais ou menos", respondi, sem olhar muito. Ele riu baixinho, como se soubesse exatamente o que mais ou menos queria dizer. Deu umas batidinhas no carrinho, ajeitou o pano amarrado no ombro e completou. "Quando a alma resolve mexer, o corpo perde o sono." Aquilo me irritou. Quem ele achava que era para falar de mim desse jeito? Só que, ao invés de ir embora, eu fiquei ali, parado, como se meu orgulho estivesse tentando puxar meu braço para um lado e minha consciência para o outro. Nos dias seguintes, isso começou a virar rotina. Eu saía para procurar trabalho, ele aparecia empurrando o carrinho, eu voltava cansado, ele surgia arrumando papelão, eu parava num banco para respirar, ele sentava do outro lado da rua, comendo qualquer coisa embrulhada num jornal. Não falava muito. Era sempre uma frase curta, mas que parecia morder o calcanhar da minha alma. Quem guarda mágoa demais acaba tropeçando em si mesmo. Peso não é só o que a mão carrega. Tem gente que se acostuma tanto a perder que esquece como é tentar de novo. Eu fingia que não ligava. Fingir era minha especialidade. Mas quando chegava em casa, deitava no colchão torto e ficava encarando o teto, ouvindo aquelas frases repetirem na minha cabeça como se alguém estivesse batendo de leve na porta e esperando que eu finalmente abrisse. Só que, por mais que ele mexesse comigo internamente, minha vida externa seguia desmoronando do mesmo jeito. Nada mudava. Nem trabalho, nem dinheiro, nem força. Cada tentativa parecia terminar num fracasso mais rápido que o anterior. Uma vez fui entregar currículo numa oficina na rua Albano Schmidt. Antes mesmo de eu falar, o dono olhou para minha mochila velha, para minha barba mal feita e disse: "Não estou precisando. Eu ainda nem tinha me apresentado."
Soube depois, por um conhecido, que contrataram outro cara no mesmo dia. Teve também o episódio no depósito do seu Osmar, onde eu fazia bico às vezes. Um dos funcionários, o Rodrigo, vivia implicando comigo. Dizia que eu trabalhava devagar, que eu não tinha iniciativa. Só que, quando o caminhão começou a atrasar porque ele errou o empilhamento das caixas, o culpado fui eu. Não importava a verdade, importava quem tinha voz. E, novamente, não era eu. Eu tentava não descontar minha frustração em ninguém, mas por dentro era como se o chão estivesse sempre prestes a se abrir. Cada humilhação reabria feridas antigas. Os risos da escola, o engenheiro gritando com meu pai, minha ex dizendo que queria alguém com futuro. Tudo voltava, tudo latejava, tudo parecia apontar para a mesma conclusão. Eu era pequeno demais diante do mundo. E quanto menor eu me sentia, mais o seu Dimas aparecia. Era como se Deus, o destino ou sei lá quem estivesse insistindo em colocar aquele homem na minha rota, mesmo quando eu jurava que queria andar sozinho. Um dia, sentei num banco perto do terminal Iririú. Estava exausto. Tinha sido rejeitado em 4 lugares diferentes e minha cabeça doía como se estivesse carregando um caminhão invisível. Quando olhei para o lado, lá estava ele, mexendo em uma caixa quebrada, tentando ajeitar as rodinhas do carrinho. Tão cedo para desistir, ele disse, sem olhar para mim. Eu fechei a mão, senti a raiva pulsar. Não desisti, só tô cansado, respondi. Ele continuou mexendo na rodinha sem me dar o favor de um olhar. Cansado é quem tenta. Desistir é não sentir mais nada. Eu queria discutir, queria mandar ele cuidar da vida dele, queria dizer que ele não fazia ideia do que eu tinha passado. Mas quando abri a boca, nada saiu. Porque no fundo, eu sabia que ele estava falando comigo de um lugar que eu não conhecia. O lugar de quem tinha perdido muito mais do que eu e ainda assim continuava em pé. Mas não pense que tudo virou luz. Pelo contrário, quanto mais ele mexia comigo por dentro, mais meu lado ferido tentava se defender. Eu comecei a evitar alguns caminhos só para não cruzar com ele. Desviava o olhar quando via o carrinho de longe, fingindo que estava ocupado, fingindo que não via, fingindo que tinha pressa. Só que quando eu chegava em casa, quando o silêncio finalmente me alcançava, eu sabia a verdade. Eu estava fugindo de mim mesmo. E como se isso não bastasse, algumas pessoas ao redor começaram a duvidar da minha sanidade. Um colega de bico, o Júlio, certa vez me viu conversando com o seu Dimas e depois me chamou num canto. Cuidado, Rafael. Esse tipo de gente suga energia. Vai te puxar para baixo. Eu não respondi, mas aquilo me feriu mais do que deveria, porque de certo modo eu pensava parecido, e era isso que mais doía. Como é que alguém que carregava lixo para sobreviver conseguia ser mais firme por dentro do que eu? Como é que ele, com tão pouco, tinha uma paz que eu, com todas as minhas feridas escondidas, jamais tinha sentido? A tensão foi crescendo. Por fora, minha vida parecia se desfazer. Por dentro, algo insistia em despertar. Era como se eu estivesse com um pé num abismo e o outro num lugar que eu ainda não conhecia. E cada frase simples dele, cada gesto calmo, cada sorriso cansado, parecia empurrar minha alma 1 milímetro para frente. Mas, ao mesmo tempo, meu orgulho tremia como vidro prestes a trincar. Eu não sabia se estava mudando ou se estava prestes a quebrar de vez. Eu não sabia se estava mudando ou se estava prestes a quebrar de vez. Essa resposta veio numa tarde de chuva fina, daquelas que deixam a cidade com cara de filme antigo. Eu tinha acabado de sair de mais uma tentativa frustrada de emprego numa loja de materiais de construção na rua Getúlio Vargas. O gerente, um sujeito chamado Marcelo, tinha me olhado por menos de 10 segundos antes de dizer que a vaga já estava preenchida. Eu sabia que era mentira. Vi a placa de "Precisa-se" ainda balançando na porta. Saí de lá com o peito queimando. A rua estava escorregadia, o cheiro de asfalto molhado misturado com fumaça de ônibus. Eu fui andando sem destino, só querendo gastar a raiva no chão.
Até que, na esquina com a Expedicionário Pamplona, vi de novo o carrinho de recicláveis do seu Dimas, encostado perto de uma marquise. Ele estava sentado no degrau de uma loja fechada, com uma marmita de isopor no colo. A camiseta encharcada colava no corpo magro e o cabelo desgrenhado parecia ainda menor sob a chuva. Eu parei do outro lado da rua, quase por reflexo. Parte de mim queria atravessar, parte queria passar reto. Fiquei ali no meio-fio, como quem está decidindo entre correr ou ficar. Foi então que apareceu um menino. Devia ter uns 10 anos, roupa tão molhada quanto a dele, pés descalços, olhos fundos. Chegou devagar, sem pedir nada, só olhando para a marmita, como quem olha para algo que não é acostumado a ver de perto. Eu vi aquela cena e antes que eu pudesse pensar, a parte mais dura de mim falou aqui dentro. Agora ele vai proteger a comida, lógico. Quem tem pouco agarra o que tem. Mas o que aconteceu foi o contrário. Eu vi o seu Dimas abrir a marmita, olhar para dentro, dar um sorriso pequeno e chamar o menino com a mão. Não ouvi o que ele disse. A chuva batendo na calçada fazia um barulho constante, mas eu vi o gesto. Ele dividiu. Metade para ele, metade para o menino. Um garfo só, revezando, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Nenhum dos dois reclamou da chuva, do frio, do pouco. Eles só partilharam. Eu senti alguma coisa rasgar dentro de mim. Porque eu, que vivia reclamando de não ter nada, estava ali, debaixo de um toldo, com o estômago vazio, mas o bolso com algumas moedas, observando alguém que tinha quase nada dar a metade do quase nada para alguém que tinha menos ainda. E na mesma hora eu me dei conta de uma verdade que doeu como pedra no peito. Eu sempre achei que gente assim não sabia dividir. Sempre achei que pobre agarrava o que tinha, que miserável era egoísta, que gente de rua pensava só nela mesma. Eu julgava muito. Julgava pela roupa, pelo cheiro, pela maneira de falar. Julgava sem perceber que, no fundo, eu tinha me tornado igual aos que um dia humilharam meu pai na obra, aos que riram do meu caderno remendado, aos que me chutaram para fora de empregos sem olhar na minha cara. Eu era o mesmo tipo de gente, só sem o terno e o carro. Essa consciência me esmagou. Atravessar a rua naquele momento foi mais difícil do que qualquer mudança que já ajudei a carregar. Minhas pernas pesavam. Não era o barro do chão, era o orgulho afundando. Quando cheguei perto, o menino já tinha ido embora, agradecendo com os olhos. Seu Dimas continuava sentado, comendo devagar a parte dele, como se nada demais tivesse acontecido. Você deu metade da sua comida, eu falei, quase mais para mim do que para ele. Ele levantou o olhar, sorriu de leve, com canto de boca. Se não serve para dividir, não serve para matar a fome de verdade, respondeu. Eu engoli seco, não tinha resposta para isso. Senti uma vontade enorme de me explicar, de dizer que minha vida tinha sido difícil, que eu também carregava peso, que eu também tinha feridas. Mas antes de qualquer palavra sair, ele fez algo ainda mais simples. Puxou do lado uma sacolinha com um pão murcho e colocou do meu lado como se estivesse me convidando para sentar. Eu sentei, na calçada molhada, do lado de um homem que eu passei meses evitando olhar direito. Não falamos muito. Às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 frases prontas. Eu só fiquei ali, ouvindo o barulho da chuva, sentindo o cheiro forte misturado com o meu próprio suor seco e encarando a realidade. Eu não era melhor que ninguém. Muito pelo contrário. Eu tinha me endurecido tanto tentando sobreviver que estava me tornando cego para a humanidade dos outros. Naquele dia, eu não vi luz do céu, não ouvi voz de anjo, não aconteceu nada espetacular por fora. Mas por dentro, foi como se alguém tivesse aberto uma fresta numa parede grossa que eu levei anos para construir. Uma fresta pequena, por onde entrou um fio de luz e, junto com ele, uma pergunta que ecoa em mim até hoje. E se eu for mesmo assim? E se eu tiver virado aquilo que eu mais detestava? Eu fiquei ali pensando,
lembrando de todas as vezes em que virei o rosto para não ver alguém na rua, de todas as frases ácidas que guardei nos pensamentos, de todas as vezes em que olhei de cima para alguém só porque parecia ter menos do que eu. A verdade é que eu não era só vítima. Eu também machucava. Eu também julgava. Eu também reproduzia o que fizeram comigo. E se eu abrir meu coração aqui com você, eu preciso perguntar uma coisa que eu perguntei para mim mesmo naquele dia. Você já sentiu isso? Já percebeu de repente que estava ficando igual a quem te feriu? Que as palavras que um dia te esmagaram começaram a sair da sua própria boca, nem que fosse só em pensamento? Porque se já sentiu, você sabe o quanto dói reconhecer isso. Foi ali, naquela calçada molhada, com pão murcho na mão e vergonha no rosto, que aconteceu a primeira virada dentro de mim. Nenhuma perna tinha levantado ainda, nenhum milagre visível tinha acontecido, mas algo muito maior começou a nascer. A coragem de admitir quem eu estava me tornando. E a partir desse dia, por mais que eu tentasse voltar a ser o mesmo, simplesmente não conseguia mais. Depois daquele dia na calçada, com o pão murcho e a vergonha quente no rosto, eu tentei seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas simplesmente não conseguia mais. As coisas começaram a mudar devagar, quase invisíveis. Primeiro, foram os bons dias que eu nunca dava para ninguém. Comecei a falar com o caixa do mercado, com o motorista do ônibus, com o porteiro do prédio onde eu fazia bico. Pequenos gestos, quase bobos, mas que para mim pareciam enormes. Eu, que vivia de cabeça baixa, passei a olhar um pouco mais para os olhos das pessoas. E quando você olha nos olhos, descobre que quase todo mundo está segurando alguma coisa pesada também. Um dia, no terminal, vi uma senhora derrubando as compras no chão, sacos rasgando, tomate rolando para todo lado. Antes, eu talvez fingisse que não vi. Mas dessa vez, meu corpo foi mais rápido que meu orgulho. Me abaixei, juntei tudo, amarrei de novo a sacola. Ela agradeceu com um sorriso cansado, e eu senti uma coisa estranha, uma espécie de calor aqui dentro, como se eu tivesse recuperado um pedaço meu que estava perdido há anos. Eu percebi que estava ouvindo mais. Histórias que antes passariam voando começaram a me prender. A moça da padaria da esquina da rua Albano Schmidt, contando do filho doente. O senhor do ponto de ônibus reclamando que ninguém o visitava mais. O segurança do mercado falando da mãe em tratamento. Antes, eu acharia tudo isso perda de tempo. Agora, sem perceber, eu parava, escutava, respondia alguma coisa. Não era discurso bonito, não era conselho pronto. Era só presença. E quanto mais eu me deixava tocar pelas dores dos outros, mais claro ficava que eu não era o único quebrado. E em quase todos esses dias, de algum jeito, o seu Dimas aparecia. Às vezes, só cruzava comigo na rua e levantava a mão com aquele sorriso torto. Outras vezes, jogava uma frase rápida no ar, como quem planta sementinha em terra seca. Coração que abre uma frestinha, uma hora não consegue mais fechar a porta. Eu fazia cara de quem não entendia, mas entendia, e isso me assustava. Foi nesse clima de mudança silenciosa que chegou a manhã em Vila Seridó, em Joinville. A manhã que amarrou todas as pontas da minha história e mostrou, na frente de todo mundo, a tal justiça do destino que eu nunca tinha acreditado. O céu estava pesado, cor de chumbo, e o vento frio cortava a pele. Eu tinha decidido mudar o caminho para o trabalho naquele dia, sem motivo aparente. Só virei à direita em vez de seguir reto, e fui parar naquele ponto de ônibus simples, com banco de concreto rachado e um abrigo de telha ondulada enferrujada. Foi ali que vi, ao mesmo tempo, duas figuras que resumiam tudo o que eu vinha carregando por dentro. De um lado, Mauro Ribeiro, cadeirante, cadeira cara, cheia de ajuste elétrico, tênis limpo, jaqueta nova, relógio brilhando no pulso. Era conhecido na região, vivia ali perto, na rua Benício Felipe, sempre com algum comentário pronto na ponta da língua.
Do outro lado, empurrando o carrinho, vinha ele. Seu Dimas. Mesma roupa surrada, mesmo cheiro forte, mesma calma que parecia não combinar com a vida dura. Eu fiquei encostado num poste, observando. O vento levantava poeira da rua, um ônibus velho passou cuspindo fumaça e, quando o barulho diminuiu, ouvi a frase que congelou o tempo. Eu te faço andar agora, só me dá um resto desse arroz. A voz do seu Dimas saiu simples, sem teatro, segurando um potinho de arroz frio que alguém tinha dado. Aquele resto era para muita gente lixo, para ele era almoço. E mesmo assim, ele ofereceu em troca de algo que ninguém ali acreditava ser possível. Mauro olhou para ele com um misto de espanto e desprezo. Por um segundo, achei que ia ficar em silêncio, mas não. Ele explodiu numa gargalhada alta, debochada, que ecoou no ponto de ônibus inteiro. Você é maluco, velho, ele disse, batendo a mão na cadeira. E esse negócio aí tivesse poder, você não estava empurrando o carrinho de lixo. As palavras bateram em mim quase tão forte quanto bateram no seu Dimas. Eu prendi a respiração. Esperei ver o catador encolher, desviar o olhar, ir embora. Mas ele não fez nada disso. Continuou ali, firme, segurando o potinho, olhando para Mauro com uma mistura de compaixão e certeza. Tem coisa que o dinheiro não compra e nem cadeira segura, ele respondeu, baixo, mas cada sílaba parecia pesar mais que aquele carrinho inteiro. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Até os carros pareciam ter desacelerado. Eu senti o vento mudar, como se o ar ficasse mais denso ao redor da gente. Não sei explicar. Só sei que naquele instante algo passou pelo rosto do Mauro. Como se uma corrente elétrica invisível tivesse subido das rodas da cadeira para o corpo. Primeiro foi o susto. Ele arregalou os olhos, largou o apoio lateral e levou a mão às pernas. Que coisa estranha, murmurou baixo. Eu dei um passo à frente sem pensar. Vi os dedos dele se mexendo devagar, como se estivessem acordando de um sono muito longo. O riso que antes enchia o ponto de ônibus foi sumindo, engolido por um medo que ele não sabia nomear. Para com isso, ele falou, agora não para o seu Dimas, mas para a própria perna. Para com isso. Só que não parou. O formigamento foi subindo, o músculo tremendo sob o jeans, o pé dando pequenos espasmos. Eu via, com meus próprios olhos, o corpo dele reagindo a algo que a mente ainda chamava de impossível. Ele tentou manter a pose, olhou em volta para ver se alguém estava filmando, mas a máscara começou a cair. Algumas pessoas se aproximaram, curiosas. Uma moça que esperava o ônibus da linha Guanabara levou a mão à boca. Um senhor atrás de mim deu um passo para o lado, como se quisesse enxergar melhor. E eu ali parecia estar vendo ao mesmo tempo o milagre de fora e o terremoto por dentro. Mauro, tremendo, apoiou as mãos nos braços da cadeira. O rosto que antes estava cheio de deboche, agora estava molhado de suor e medo. Ele fez força. A cadeira rangeu. As rodas travaram um pouco no piso irregular e num movimento que parecia impossível até 2 minutos antes, os joelhos começaram a se erguer. Não foi bonito, não foi cinematográfico no sentido perfeito. Foi trêmulo, desajeitado, torto, mas foi real. Eu ouvi o som das pessoas puxando o ar ao mesmo tempo. Vi um rapaz mais novo pegar o celular e abaixar de novo, como se achasse desrespeito filmar aquilo. Vi o próprio Mauro, entre o choque e a vergonha, se erguer alguns centímetros, as pernas vacilando, o corpo inteiro lutando contra anos de costume. Ele caiu de volta na cadeira, ofegante. Mas a queda não foi derrota. Foi confirmação. Ele sabia. A gente sabia. Algo tinha acontecido. E então veio a parte que, para mim, foi a verdadeira justiça do destino. Ninguém olhou para o relógio caro, nem para a jaqueta perfeita, nem para a cadeira moderna. Todos os olhos foram parar naquele homem de roupa rasgada, segurando um potinho de arroz frio com as mãos calejadas. Seu Dimas não levantou os braços, não gritou vitória, não pediu aplauso. Ele só baixou os olhos, agradeceu em silêncio, como se aquilo fosse entre ele e Deus.
e mais ninguém. A grandeza dele naquele momento esmagou todo o orgulho que sobrou em mim. O mundo ali ficou de cabeça para baixo. O que ria agora chorava. O que parecia fraco agora sustentava a cena inteira. Mauro tentou dizer alguma coisa, mas a voz não saía. A vergonha subiu mais rápido que o sangue. Ele olhou em volta, tentando achar alguém que confirmasse que aquilo era um truque, uma coincidência, qualquer coisa que não colocasse suas certezas em xeque. Não achou. Eu encarei aquele homem que minutos antes tinha chamando o outro de maluco. Vi o medo nos olhos dele, vi a culpa chegando atrasada, vi a dureza se quebrando. E pela primeira vez na vida, não senti vontade de apontar o dedo. Senti vontade de estender a mão. Ali, naquela manhã nublada em Vila Seridó, eu entendi. Tem hora que o destino não fala baixo. Ele grita. E naquele dia, ele escolheu gritar através das pernas de um cadeirante e das mãos de um catador que ninguém olhava. Quando o Mauro caiu de volta na cadeira, ofegante, a rua inteira parecia respirar junto com ele. Havia um silêncio tão profundo que até os motores dos ônibus pareciam distantes. E eu, parado ali, sentia meu coração bater como se tivesse acordado de um sono de anos. Não era medo, não era surpresa, era outra coisa. Algo entre responsabilidade e revelação. Eu vi o olhar do Mauro procurar ajuda, desculpa, explicação, qualquer coisa que tirasse dele o peso do que tinha acabado de acontecer. Mas ninguém ofereceu. As pessoas ao redor não o julgavam. Apenas o encaravam como quem assiste uma peça de teatro onde, finalmente, o personagem arrogante percebe seu papel na própria desgraça. E naquele instante, eu senti algo que nunca tinha sentido de verdade. Compaixão por alguém que tinha machucado o outro. Mauro tremia. Não só as pernas, as mãos, a boca, a respiração. Parecia uma criança perdida dentro de um adulto cheio de muralhas. Isso não é normal, ele sussurrou, quase sem voz. O orgulho dele estava quebrado, espalhado no chão como vidro depois de um impacto forte. E foi aí que eu tomei a decisão que mudou tudo. Eu podia ter ido embora, podia ter só observado e deixado cada um seguir seu caminho. Era o que eu teria feito meses atrás, quando meu coração ainda estava fechado como porta trancada de casa abandonada. Mas algo dentro de mim disse, fica. E eu fiquei. Ajoelhei ao lado do Mauro, sem pensar. A chuva fina que começava a cair molhou meu cabelo, meu rosto, mas eu não liguei. Coloquei a mão no ombro dele e senti o mesmo tremor que tinha sentido no meu peito dias antes, quando o seu Dimas dividiu a comida com o menino. Calma, eu disse. Respira. Não tenta entender agora. Ele olhou para mim com olhos que eu não reconheci. Não eram de deboche, eram de alguém que pela primeira vez percebe que não é tão grande quanto imaginava. Seu Dimas se aproximou devagar, carrinho rangendo no chão molhado. Não havia orgulho no rosto dele, nem vitória, só aquela mesma serenidade que sempre me desconcertou. Ele colocou o potinho de arroz sobre o banco de concreto e disse, baixinho, Deus derruba muita parede quando precisa alcançar um coração difícil. Mauro chorou. Não de dor física, mas daquela dor que a gente passa a vida guardando num canto escuro. Eu vi os ombros dele caírem, como se finalmente admitisse que não era indestrutível. Me desculpa, ele disse olhando para o Dimas. Eu tratei você como lixo. O catador apenas encostou a mão no braço dele, sem raiva. Já fui tratado pior, ele respondeu. O importante é o que você faz depois. E quando eu ouvi essa frase, percebi que ela também era para mim. As pessoas ao redor começaram a sair, como quem sente que já viu o essencial. Uma senhora ficou um pouco mais, olhando para nós com olhos marejados. Um rapaz jovem, que havia quase filmado tudo, agora guardava o celular no bolso com expressão séria, como se tivesse entendido que algumas coisas não pertencem às redes sociais, pertencem à alma. Eu fiquei ali, entre os dois, sentindo que tudo dentro de mim tinha girado para um lado que eu nunca tinha experimentado. O Rafael que chegou naquele ponto de ônibus já não existia mais.
E o novo, bem, o novo estava só começando a nascer. Enquanto ajudávamos Mauro a respirar fundo, a recompor o corpo, senti uma pergunta se formar dentro de mim, tímida, mas teimosa. Se fosse comigo, se alguém tivesse me humilhado daquele jeito, eu perdoaria? Eu não sei a resposta até hoje, mas talvez você saiba. Me conta depois, você perdoaria alguém assim? O que eu sei é que naquele dia eu escolhi ficar. Escolhi caminhar ao lado do seu Dimas. Escolhi aprender, mesmo sem entender. Escolhi ser testemunha do impossível, mesmo carregando ainda minhas próprias rachaduras. E essa escolha, tão simples por fora, foi a porta que abriu todo o resto. Foi a porta que abriu todo o resto. O tempo passou depois daquele dia, mas não passou igual. As semanas começaram a ter outra cor, outro peso, outro silêncio. Não foi como nos filmes, em que tudo muda de um dia para o outro e a trilha sonora resolve tudo. Na vida real, a mudança veio em passos pequenos, quase tímidos, mas que, somados, foram me levando para longe daquele Rafael que acreditava que o mundo era só dureza e humilhação. Começou pela manhã. Antes, eu acordava com o peso do dia me esmagando antes mesmo do despertador tocar. Agora, quando o celular vibrava às 5h30, eu levantava devagar, respirava fundo e por alguns segundos lembrava do ponto de ônibus em Vila Seridó. Não era para romantizar a dor, era para lembrar que eu tinha visto algo que quebrava qualquer lógica. E se aquilo tinha sido real, talvez existisse espaço para outras coisas impossíveis também. Eu arrumei um trabalho fixo num pequeno armazém no bairro Boa Vista, carregando caixas, conferindo estoque, ajudando na organização. O salário não era alto, mas tinha uma coisa que eu nunca tinha sentido: respeito. O dono, seu Orlando, era um homem simples, mãos grossas, sorriso fácil. Um dia, sem eu esperar, ele me chamou no fundo do depósito e disse: "Gosto de como você trata o pessoal. Dá para ver que você entende o peso que cada um carrega." Eu sorri, sem saber muito o que responder, porque eu não tinha feito nada demais, só comecei a fazer com os outros aquilo que eu tanto desejei receber: paciência, escuta, um pouco de humanidade no meio da correria. Mauro também mudou. Eu não acompanhei cada passo, mas de vez em quando o via na rua. Primeiro ainda na cadeira, mas com outra expressão, menos dura. Depois, com muletas, dando passos tremidos na calçada da rua Florianópolis, acompanhado de uma fisioterapeuta e da mãe, Dona Neuza, que chorava fácil por qualquer avanço. A arrogância que antes transbordava no jeito dele falar parecia ter dado lugar a uma espécie de silêncio atento, como quem está reaprendendo a existir. Num fim de tarde, meses depois, nos cruzamos perto de uma padaria. Ele me chamou pelo nome, coisa que nunca tinha feito antes. "Rafael", disse, meio sem jeito. "Eu tô indo devagar, mas tô indo." Eu olhei para os passos dele. Eram curtos, firmados com esforço, mas iam para frente. E vi nos olhos dele algo que eu não esperava: gratidão. Não por mim exatamente, mas por eu ter ficado naquele dia, por eu ter testemunhado aquilo, por eu não ter virado o rosto quando seria mais fácil fingir que nada estava acontecendo. A gente não falou muito. Às vezes, as palavras estragam aquilo que o olhar já sabe dizer. E o seu Dimas? Ele continuou sendo o homem que ninguém olhava, e ao mesmo tempo o homem que eu mais enxergava na cidade inteira. Eu comecei a encontrar com ele de propósito. Mudava meu caminho só para ver por onde ele passava, como se quisesse aprender a ler o mundo pela lente dele. Às vezes, eu comprava um pastel a mais na feira da rua Jacob Eisenhut, só para ter o que dividir. Ele sempre aceitava, mas nunca como quem se sente menor. Aceitava como quem entende que dividir é uma via de mão dupla. Em uma dessas tardes, sentados num banco de praça perto do rio Cachoeira, ele me disse: "Gente acha que milagre é só quando a perna levanta, o câncer some, a conta enche. Mas milagre mesmo é quando o coração duro amolece, porque daí o resto, uma hora, acompanha."
Eu fiquei olhando a água passando devagar, levando pedaços de folha, restos de galho, reflexos da luz do fim de tarde. E pensei em quantos anos eu tinha vivido com o coração de pedra, achando que era proteção. Quantas vezes eu preferia endurecer a admitir que doía. Quantas pessoas eu julguei pelo pouco que vi. Quantas vezes eu fui Mauro sem cadeira, sentado na minha própria arrogância, rindo da fé dos outros. Com o tempo, minha rotina foi se enchendo de pequenos rituais novos. Eu já não atravessava a rua para evitar quem cheirava mal. Já não fingia que não via quem pedia ajuda. Não virei santo, não virei herói, não virei nenhum desses personagens perfeitos de história bonita. Eu continuei errando, me irritando, ficando cansado. Mas agora, quando a dureza tentava voltar, eu lembrava do potinho de arroz, da risada de deboche, do tremor nas pernas do Mauro, do toque leve da mão do seu Dimas no braço dele. Alguns amigos estranharam. Você tá diferente, Rafael, diziam. Tá mais calado, mas ao mesmo tempo mais presente. Eu não sabia explicar. Só sentia que antes eu vivia com medo de ser ferido. Então me armava o tempo todo. E agora eu estava aprendendo a viver com o peito um pouco mais aberto, aceitando que, às vezes, vai doer mesmo, mas que, entre a dor e o fechamento, eu estava escolhendo a dor que cura, não a que apodrece. De vez em quando, à noite, deitado no colchão ainda simples do meu quarto, eu fechava os olhos e voltava para aquela manhã nublada em Vila Seridó. E aí, tudo fazia sentido numa linha que eu não enxergava antes. O menino do caderno remendado, o pai humilhado na obra, a demissão injusta, a morte da minha mãe, o pão dividido na chuva, os encontros na rua Expedicionário Pamplona, as frases que cortavam meu orgulho. Cada coisa tinha sido um passo num caminho que eu nunca teria escolhido, mas que, no fim, me colocou exatamente onde eu precisava estar. Naquela manhã do ponto de ônibus, o mundo diria que tudo começou ali. Mas eu sei que não. Ali foi o ápice, o impossível que apareceu para os olhos. O começo mesmo tinha sido dentro de mim, quando a primeira rachadura apareceu na parede que eu levava anos construindo. Às vezes, eu me pergunto com uma honestidade que antes eu não tinha coragem de ter. Se eu não tivesse parado para ouvir, se eu tivesse virado o rosto como tantas vezes fiz, se eu tivesse rido junto, será que eu teria presenciado aquele momento? Ou pior, será que por dentro eu estaria ainda mais duro hoje? E é aqui que eu deixo uma pergunta, do jeito mais simples que consigo. Você já sentiu isso também? Essa sensação de que a vida foi costurando tudo, dor por dor, encontro por encontro, até te colocar num ponto em que ou você muda, ou se perde de vez. Porque olhando para trás, eu vejo com clareza. O caminho de volta ao impossível começou no dia em que, pela primeira vez, eu deixei alguém mexer de verdade no que eu escondia aqui dentro. E quando eu falo tudo isso para você, não é para te contar uma história bonita e pronto. É porque, olhando para trás, eu vejo que aquele ponto de ônibus em Vila Seridó não foi só cenário de milagre. Foi um espelho. Um espelho para o Mauro, para o seu Dimas e principalmente para mim. Depois daquele dia, eu ainda encontrei muitas vezes o Mauro tentando dar passos curtos na calçada, tropeçando, caindo, levantando de novo. Não existiu o final perfeito de novela, com todo mundo aplaudindo de pé. Existiu o esforço, fisioterapia, lágrima escondida, vergonha sendo engolida aos poucos. Mas em cada passo que ele dava, eu via menos o homem que humilhou e mais o homem que entendeu que não era maior do que ninguém. O seu Dimas continuou com o carrinho, as roupas rasgadas, o cheiro forte, a fala mansa. Por fora, nada mudou. Por dentro, tudo, pelo menos para mim. Porque agora, quando eu o via empurrando aquele peso, eu já não enxergava um catador. Eu via um professor andando pela rua sem diploma na parede, mas com um doutorado em dignidade. Um dia, voltei naquele ponto de ônibus. Não tinha milagre, não tinha plateia, não tinha ninguém rindo. Só eu, o banco de concreto e o vento frio passando.
Sentei no mesmo lugar onde fiquei em pé, respirei fundo e de repente ouvi uma voz suave atrás de mim. Você é o Rafael, né? Era uma mulher de cabelo preso num coque simples, óculos grandes, caderninho na mão. Se apresentou como Ana Paula Guimarães, jornalista independente. Ela tinha passado por lá naquele dia da virada. Tinha visto tudo de longe, anotado, registrado cada detalhe. Não para virar fofoca, não para ganhar clique, mas porque, segundo ela, a cidade também precisa lembrar quando o céu rasga um pouco por dentro. Ela me contou que estava escrevendo uma série de relatos sobre gente invisível, sobre histórias que ninguém acha que valem manchete. Falou do Mauro, do seu Dimas, da forma como o meu gesto de ficar ali, ao lado deles, também fazia parte da cena. E pela primeira vez eu percebi. Eu não era só testemunha, eu fazia parte do milagre. E é aqui que eu olho para você, direto, como se a gente estivesse sentado no mesmo banco agora. Talvez você se sinta mais parecido com o Mauro, sentado numa cadeira que não é de rodas, mas é feita de orgulho, de frases afiadas, de risos que machucam. Talvez você se pareça mais com o seu Dimas, carregando peso demais, sendo julgado pela aparência, tendo uma fé que ninguém entende. Ou talvez você seja um pouco como eu era, alguém ferido, desconfiado, que se acostumou tanto a ser pisado que começou sem perceber a pisar também. A mensagem dessa história não é que todo mundo vai levantar da cadeira, que todo doente vai ser curado, que toda conta vai se pagar num estalo. A mensagem é outra, mais profunda, mais silenciosa. Às vezes, o maior milagre não é a perna que responde, é o coração que finalmente decide abrir. A justiça do destino nem sempre é o outro pagar pelo que fez. Às vezes, é você ser livre daquilo que fizeram com você. Se você chegou até aqui comigo, ouvindo cada pedaço dessa caminhada, eu quero te pedir uma coisa bem simples e bem sincera. Fica mais tempo nesse tipo de história. Se inscreve aqui no canal para continuar caminhando comigo nesse universo de gente comum, vivendo coisas que parecem impossíveis. Ativa o sininho, não como obrigação, mas para não deixar essas lembranças morrerem no meio da correria do dia. E se essa história mexeu com você de algum jeito, se te lembrou alguém, se cutucou uma ferida, se reacendeu uma esperança que você achava que já tinha apagado, me conta nos comentários que você chegou até o final. Escreve lá do seu jeito, sem vergonha, porque eu leio tudo. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.